Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título O Homem, a Imagem de Deus, tem como texto base Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O texto bíblico diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto de Gênesis, que fala a respeito do homem ser a imagem de Deus, pode trazer algum erro de interpretação, principalmente no sentido de algumas pessoas acharem que essa semelhança esteja relacionada à forma anatômica, ou seja, como se Deus fosse como nós no aspecto físico. É importante nós deixarmos bem claro desde o início dessa mensagem que a nossa semelhança com Deus não se aplica à nossa semelhança física. A nossa semelhança com Deus não se aplica à semelhança física. Até mesmo porque João escreve em seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser dotado de diversos atributos, de diversas qualidades. Algumas dessas qualidades, alguns desses atributos Deus compartilhou com os homens, mas há outros atributos que Deus não compartilhou com os homens. Os atributos que Deus não compartilhou com os homens, eles são chamados de atributos não comunicáveis. Alguns desses atributos, como exemplo, são a aceidade, que significa que Deus ele é autossuficiente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Outro atributo não comunicável é a eternidade, significa que Deus sempre existiu. Também tem a unidade, significa que Deus é um e que todos os atributos dele são inclusos em seu ser todo o tempo. Também tem a imutabilidade, significa que Deus não muda, Deus jamais muda. Tanto o seu ser como as suas perfeições, elas não sofrem qualquer alteração e ele não muda de forma alguma, não muda os seus propósitos nem as suas promessas. Também temos a infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Tem outros mais conhecidos como a onipresença, que significa que Deus ele não é limitado de nenhuma forma pelo espaço, Deus ele está em todos os lugares. A onipotência, que significa que Deus possui todo o poder, o seu poder é infinito e ilimitado. E a onisciência, que significa que Deus conhece todas as coisas do modo completo, do modo absoluto. Também temos a soberania, significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é o soberano, o supremo, o criador de tudo, e Ele domina sobre tudo e sobre todos. Por outro lado, nós temos também os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, são aqueles atributos que Deus compartilhou com os seres humanos. Dentre esses atributos podemos destacar o amor,
que é a capacidade do homem amar. Deus é amor e Ele capacitou o homem para amar também. Devemos entender esse amor como o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor verdadeiro e sincero. Outro atributo comunicável, ou seja, outro atributo que Deus compartilhou com o homem é a bondade. Deus é bom e Ele deseja que sejamos bons também, assim como Ele. E apenas conseguiremos ser bons se tivermos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aliás, somente pelo agir do Espírito Santo é que conseguiremos cultivar em nossos corações os atributos comunicáveis de Deus. Temos a misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos. Jesus ensinou que nós devemos ser misericordiosos, que bem-aventurados são aqueles que são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Também é atributo comunicável de Deus para o homem, atributos que Deus compartilhou com os homens, são atributos comunicáveis à sabedoria, à justiça, à santidade, à veracidade, a liberdade e a paz. Conforme vimos esses atributos comunicáveis de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade, que é você ser verdadeiro, a liberdade e a paz, todos esses atributos comunicáveis permitem que nós sejamos semelhantes a Ele. É por isso que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É importante considerarmos também outras características que possuímos e que nos permitem ser semelhantes a Deus. Deus também nos dotou com essas características. Todos nós sabemos que o homem possui uma alma. A alma muitas vezes é entendida na Bíblia como coração. Alma e coração devem ser entendidos como a mesma coisa no sentido bíblico. Não devemos associar a palavra coração ao órgão anatômico que bombeia o sangue no nosso sistema circulatório. Não. Poucas passagens bíblicas fazem menção ao coração como órgão, como em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 34, quando uma flecha atirada ao acaso atravessou as juntas da armadura do rei de Israel e lhe atravessou o coração. Nesse sentido, sim, foi o órgão. Mas na Bíblia não é nesse sentido que estamos nos referindo ao coração. O coração na Bíblia é o centro de nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades e das nossas decisões. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava dotando o homem com os atributos que Ele mesmo possui. Assim como Deus, o homem também tem emoções, tem sentimentos, tem vontade e tem o poder de tomada de decisão. Foi nesse sentido que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e não no sentido físico, na aparência física. Somente depois, com a encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, Deus se fez semelhante ao homem, reconhecido em figura humana. Mas isso é outro assunto, não se aplica a esta mensagem. O foco desta mensagem é outro. Em diversos momentos da Bíblia, nós vemos que Deus fez o homem com capacidade de escolha, com capacidade de tomada de decisão. E Deus fez com que o homem se deparasse com situações que exigiriam dele uma tomada de decisão.
Na mensagem hoje nós vamos dar o foco na capacidade da tomada de decisão do homem, que o homem ele tem liberdade para decidir, para tomar decisão. No Jardim do Éden, o homem se deparou com a tomada de decisão, quando ele poderia escolher ou não comer do fruto da árvore da vida. É interessante, isso me chama muito a atenção, o grande amor de Deus demonstrado por meio de suas palavras, quando Ele proíbe alguma coisa ou quando Ele dá um conselho para que façamos uma escolha. Deus sempre mostra as consequências das atitudes tomadas. No caso de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que se o homem comesse, ele morreria. Deus deixou clara a consequência da desobediência. Ele disse que se o homem comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Logo, se o homem não comesse, ele não morreria. Ele viveria. Quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, Deus lhe fez muitas promessas. Deus deu uma terra que tinha montes e vales. Deus prometeu que daria chuva ao seu tempo. O gado teria ervas para se alimentar, para produzir leite, para ir se reproduzir. Os celeiros estariam cheios. Tudo seria uma bênção se o povo fosse fiel e se ele não se inclinasse a outros deuses. Olha como Deus disse, deixando claro as consequências. Deus disse: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deus tinha falado ao povo que ele poderia tomar a decisão de escolher entre a bênção e a maldição. O povo teria o poder de tomar uma decisão, o povo teria o poder de escolher. A livre escolha que o homem tem para tomar as decisões na sua vida. Em Deuteronômio capítulo 28, nós vemos a respeito das bênçãos decorrentes da obediência e das consequências da desobediência. Vale a pena ler este capítulo. Deus apenas queria que o povo servisse, andasse em seus caminhos, obedecesse a sua palavra, que o povo não se desviasse do caminho ordenado, seguindo a outros deuses, deuses estranhos, deuses falsos, deuses que não eram deuses, eram apenas imagens feitas por mão de homens, fruto da imaginação do homem, como espantalhos em um pepinal, como disse o profeta Jeremias. Infelizmente, nós conhecemos bem a história do povo de Israel, de como o povo se corrompeu com falsos deuses, e mais para frente de como Salomão introduziu a adoração de outros deuses em Israel. E no reinado de Roboão, seu filho, houve a divisão do reino de Israel em reino do norte e reino do sul. Foi uma sentença vinda de Deus por causa da desobediência, por causa da idolatria, porque em vez de escolherem servirem a Deus, eles escolheram servir a falsos deuses. O reino do norte foi um reino mais infiel a Deus, enquanto o reino do sul, os seus reis foram homens que tiveram mais temor de Deus. Eles foram mais obedientes a Deus. O reino do norte, formado por 10 tribos, foi levado para o cativeiro assírio e nunca mais se ouviu falar dessas 10 tribos. O reino do sul, por outro lado, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, por ter sido mais fiel a Deus,
ainda que também tenha seguido a outros deuses, permaneceu cerca de 200 anos a mais que o Reino do Norte, sendo levado para o cativeiro babilônico sob as ordens, sob o domínio de Nabucodonosor. E o povo voltou do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos, de acordo com a profecia do profeta Jeremias. Depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel nunca mais se envolveu com a idolatria e com a adoração de outros deuses, rendendo culto somente a Deus. Deus disse que era para escolher a bênção, e infelizmente o povo escolheu a maldição, o povo desobedeceu a Deus e as consequências vieram. No Novo Testamento nós também vemos Deus adotando a mesma estratégia, colocando o homem no vale da decisão. Vejamos o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O texto bíblico diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Assim como Deus advertiu o homem no jardim do Éden, assim como Deus advertiu o povo, mostrando as consequências das decisões, colocando diante deles a bênção e a maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, assim também o Senhor Jesus Cristo apresenta ao homem uma possibilidade de tomar uma decisão. Jesus fala a respeito de 2 caminhos e a respeito de 2 portas. Uma das portas é larga, e o caminho também é largo, é espaçoso, é um caminho que não requer que o homem negue a si mesmo. Muitos têm escolhido o caminho largo porque não querem que Jesus seja o Senhor de sua vida. Não querem que Jesus seja o Senhor de suas vidas. O caminho largo é o caminho sem compromisso com Deus. O caminho largo é o caminho sem compromisso com a palavra de Deus. O caminho largo é o caminho sem compromisso com o Senhor Jesus. O caminho largo não exige obediência. O caminho largo não exige submissão. O caminho largo não exige que o homem se negue a si mesmo. Mas Jesus deixou bem claro o final desse caminho. O fim desse caminho é a perdição, é a condenação eterna. Por outro lado, Jesus apresenta outra porta, que é a porta estreita. Assim como Deus disse ao povo: escolhei, pois, a bênção para que vivas, assim também o Senhor Jesus nos dá um conselho quando Ele diz: entrai pela porta estreita, e Ele explica que a porta larga, ela leva para a perdição, mas o caminho estreito leva para a vida eterna, conduz para a vida eterna. A porta estreita e o caminho estreito conduz para a vida eterna. A porta estreita e o caminho estreito representam uma vida com compromisso com Deus, com a sua palavra, querendo viver para agradá-lo, querendo amar Jesus, demonstrar o amor a Jesus. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Agora Jesus fala para o homem: você tem a porta estreita e o caminho estreito, e você tem a porta larga e o caminho largo. A porta estreita e o caminho estreito te leva para a vida eterna, a porta larga e o caminho largo te leva para a condenação eterna.
Mas Jesus disse: entrai pela porta estreita. Jesus aconselhou, Deus disse: escolhei, pois, a bênção para que vivas. Veja que Deus capacitou o homem para a tomada de decisão, e Deus capacitou o homem para entender as consequências da tomada de decisão. E hoje todos nós também estamos diante do vale da decisão, quando nós devemos tomar a decisão mais importante de nossas vidas, que é a decisão de receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. E Jesus fala por quê, a Bíblia fala por quê. Em João capítulo 3, versículos 16 a 18, Jesus deixa claro quando ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a palavra de Deus ainda diz mais em João capítulo 3, versículo 36. Olha só que sério. Por isso quem crê no Filho de Deus tem a vida. Por isso quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em João 3,16, Jesus deixou bem claro: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falou com mais clareza: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que novamente cada um de nós todos nós estamos diante de uma decisão. Nós estamos no vale da decisão. E hoje precisamos estar conscientes da decisão mais importante de nossas vidas, porque essa é a decisão que vai definir o nosso destino eterno, o céu ou o inferno. Hoje todos nós estamos diante da decisão de receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, conscientes de que a sua morte na cruz do Calvário foi vicária e expiatória. Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar. A morte de Jesus foi vicária porque foi substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar e ele nos substituiu na cruz. A palavra vicários vem do latim, significa substituto ou que está em lugar do outro. Por isso a morte de Jesus é vicária, porque ele morreu nos substituindo. E a morte de Jesus é expiatória, porque ele pagou a nossa culpa. Ele era inocente e pagou a nossa culpa. Isaías capítulo 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora fica fácil entendermos que Jesus morreu em nosso lugar, pagando a culpa dos nossos pecados para nos perdoar e nos salvar. Jesus morreu para nos perdoar e nos salvar. E essa salvação é mediante a fé no Filho de Deus. Nós estamos no vale da decisão porque nós poderemos receber Jesus em nossas vidas e assim seremos feitos filhos de Deus, como nos ensina João capítulo 1, versículo 12, ou nós poderemos rejeitar Jesus. Mas Jesus falou uma palavra muito séria. Quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar o Evangelho, ele disse: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus. Observe o peso dessas palavras. Se você recebe Jesus em sua vida, você é feito filho de Deus e salvo mediante a fé. Se você rejeita Jesus, você rejeita aquele que o enviou.
E quem enviou Jesus Cristo foi o próprio Deus. É por isso, minha amiga, meu amigo, é por isso que é necessário que você entenda e que você faça uma séria reflexão em sua vida a respeito de qual decisão você vai tomar em relação à pessoa de Jesus Cristo. Se você entregar a tua vida para Jesus Cristo, você será salvo. Aquele que morre sem Jesus tem o seu destino eterno. E ele morre sem a salvação, porque ele não tomou a decisão em vida de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Entenda que a responsabilidade do seu destino eterno está em suas mãos e em suas mãos somente. Porque Deus fez de você alguém que tem o poder para tomar decisões. E Deus te deu inteligência para você entender a consequência de cada uma dessas decisões, conforme nós consideramos aqui na mensagem. A consequência de quem tem Jesus é a salvação. E a consequência daquele que rejeita Jesus, a consequência dessa atitude é a condenação. Hoje você está diante do Senhor Jesus. E se você o receber em sua vida, Ele terá o poder de perdoar os seus pecados. E Ele vai te dar a vida eterna. Hoje você está diante do caminho da vida e do caminho da morte. Você está diante da bênção e da maldição. E você estará escolhendo esse caminho, o caminho da maldição, da condenação, se você rejeitar Jesus Cristo, porque você estará rejeitando o próprio Deus. Você tem o poder da decisão, você tem o poder de escolher. Eu gostaria que você entendesse isso. Entenda isto que eu vou dizer agora. Entenda que a decisão que você tomar, ela vai trazer uma consequência. E você é o único responsável pelo seu destino eterno. A tua decisão vai trazer uma consequência. E você é o único responsável pelo teu destino eterno. Por isso, meu amigo, aceite hoje Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Morreu em meu lugar para pagar a minha culpa. Eu te peço perdão dos meus pecados. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Eu quero ter uma experiência real contigo. Eu quero ter uma experiência de salvação. Fique firme na promessa de Jesus. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Torne-se hoje ovelha de Jesus Cristo e declare que Ele é o teu bom pastor. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.